Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos aí, né? Mais uma análise semanal e também vou passar pelas operações que aconteceram na semana, mostrar um erro que eu cometi, ver as lições que a gente consegue tirar disso tudo, beleza? Também falar com vocês ali um pouquinho sobre o projeto do Real Edge FX e é isso, beleza? Bom, começando aqui pelo DXY, o índice do dólar. A gente viu, né, que já na semana retrasada, essa região aqui de Fair Valley Gap havia sido rompida, o que nos dá agora uma região de mitigação de Inverse Fair Value Gap, ou seja, essa é uma região, trazendo aí mais para os modelos antigos, né? Isso aqui é uma região de suporte e resistência que o preço muito provavelmente tende a testar e subir, né? Basicamente os nomes foram trocados, mas o princípio é o mesmo. Olhando aqui um pouco no diário, tá? A gente tem o range do diário depois que fez o sweep, aqui essa região, o preço só disparou. Então, se a gente for ver aqui, ó, 10 dias de alta consecutiva, tá? Consecutiva. E essa semana não é uma semana que tem muitas notícias no dólar, tá? Tem, acho que só segunda, terça, quarta-feira tem notícia de três touros no dólar, mas nós temos muitas notícias no euro e na libra, beleza? Mas vamos acompanhar isso aqui. O que eu acredito que será o movimento nessa semana? Ainda acho que esse Fair Value Gap aqui no diário pode ser respeitado, haver um consumo nessa região e depois sim um drop no preço, tá? Sempre depois de um sweep a gente espera algum tipo de reação. Sweep, reação, sweep, reação, sweep, reação. Então é esperado que isso aconteça, tá? Eu acredito que o movimento para a semana vai ser esse. Essa região aqui de Inverse Fair Value Gap eu ainda espero que ela seja testada. Tá? Os dois pontos de liquidez mais próximos que eu tenho é essa máxima aqui, que está em 103,227, e essa mínima em 102, em 102, não, em 103,227 e 102,292. Tá? Estrutura de 4 horas também totalmente compradoras, né? O preço depois que fez esse movimento aqui da notícia fez as correções clássicas, né? Pequena expansão. Agora a gente está no momento de lateralização do preço no 4 horas. E vamos esperar para a semana o que vai desenrolar, beleza? Passar aqui agora então para o euro. Tá? O euro já fez um pullback bem mais profundo no semanal, né? Não tem nenhum ponto de Fair Value Gap ou zonas aqui que eu marque para quem usa ST a 100%, né? Isso daqui poderia ser um order block, enfim. Eu não gosto de usar porque ficam demasiadas marcações e, enfim, eu prefiro ficar no básico, tá? Quando eu vou para o diário aqui, a gente tem um range de venda, tá? O range virou o vendedor nessa perna, ele inverteu aqui nessa região quando fechou, houve a inversão. Então, depois aqui teve a quebra, tá? E esse range seria toda essa região, tá? Toda essa região, que foi a inversão, beleza? Temos aqui esse ponto de liquidez, outro ponto de liquidez, então eu tenho muito espaço ainda para o preço fazer pullback. Eu tenho regiões aqui para buscar operações contra a tendência, né? Contra a tendência entre aspas, porque muito provavelmente esse vai ser um ponto aqui de reação e o preço precisa mitigar regiões aqui para cima. Então, esse Fair Value Gap está dentro do range do semanal, então eu utilizo essa região. Então, eu tenho mais uma liquidez aqui, então eu marquei só as liquidezes, as piscinas de liquidez mais próximas, beleza? E essas aqui são as regiões mais próximas que eu tenho nesse momento para buscar operações, tá? Lembrando que o diário eu uso para pegar operações contra o fluxo de uma hora, tá? Por quê? Geralmente eu sigo o fluxo de uma hora, mas quando o preço chega nessa região e ele apresenta um setup, eu cogito pegar uma operação contra a tendência de uma hora, porque para uma hora chegar nessa região, ele vai ter que estar subindo.
A mesma coisa aqui, para uma hora chegar nessa região, ele vai ter que estar descendo. Então, operar essas regiões é o que eu considero operações contra a tendência, contra o fluxo de uma hora. Só que o meu setup inteiro tem que se configurar dentro dessas regiões, beleza? Quando eu vou para 4 horas, eu também tenho range completamente vendedores, tá? No range vendedor, desculpa, eu não tenho nenhum ponto marcado de liquidez, porque para mim pouco importa ali no 4 horas e tá tudo muito junto aqui no diário. Uma hora também teve aqui a formação desse range com essa quebra e o range se mantém, né? O preço, como eu disse, assim como no DXY, ele tá lateral aqui nessa região, beleza? Passar agora aqui então para Libra, tá? Euro dólar, ó, Libra dólar. O preço tá dentro aqui, né, do range de semanal, ainda de alta, se mantém. Essa região aqui, ela é válida para mim até aqui, tá? Esse Fair Value Gap. Então, esses são pontos aonde eu procuro também operações contra a tendência, desde que meu setup se configure. Nada muito interessante a acrescentar no semanal, ainda assim é um pullback, foi válido, ele veio aos 50% desse range, como ele já havia tido aqui outra vez. Em termos do diário, a gente segue também o mesmo range de alta, não mudou, tá? É o mesmo range do semanal, então não tem por que marcar outro. O preço vem lateralizando muito aqui nessa região e acumulando, né? Para quem gosta de figuras, vem fazendo essa figura, que eu já esqueci o nome, enfim. E tá numa região muito forte no semanal, o preço tem segurado bastante. Se a gente olhar aqui, ó, essas mínimas, ó, todas mínimas com rejeição, né? Se a gente vê o preço quando ele tá mesmo andando, saindo de uma região, as velas são fechadas quase que sem rejeição, beleza? E a gente já não consegue ver isso aqui no semanal, na Libra Dólar. Quando eu vou ao 4 horas, fica mais evidente para mim, né? Essa figura de reversão que está sendo formada aqui. Então, por que eu tô marcando isso? Porque é mais fácil de ser visualizado como o preço tem dificuldade em passar aqui para baixo. Então ele vem rejeita, 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 rejeição imensa, tá? Então eu não posso acreditar cegamente numa tendência. Eu tenho que ter noção que o preço está em cima de um Fair Value Gap semanal e que aqui pode ter algum fator externo, notícia, uma catástrofe ou qualquer outra coisa que vai fazer com que o preço reaja mais facilmente nessa região. Lembrando, para que haja um movimento muito forte a partir de uma região, é preciso manipulação, porque senão não consegue se colocar todas as ordens necessárias, né? Então a gente vê o preço com muita dificuldade de romper aqui e tem que ficar atento a esses movimentos. Quando a gente vai aqui a uma hora, a gente consegue ver que o range também ainda tá, né, um range de baixa. O preço vem respeitando os topos, ainda não houve momentos em que o preço desrespeitasse os topos, então tudo me leva a crer que a gente ainda tem um pouco de tendência de baixa aqui para ser feito, quem sabe perder esse topo. Tudo vai depender daquela ideia lá no DXY. Eu vou voltar aqui só para a gente falar das notícias que eu acabei esquecendo, tá? Como eu havia comentado com vocês, a gente tem essa semana muitas notícias, tanto na Libra quanto no euro, mas poucas no dólar, tá? Então, desde já de terça, a gente já começa a ter notícias na Libra, tá? CPI, enfim, notícias importantes. No euro, a gente tem decisão de taxa de juros, tem reunião do Banco Central Europeu, tá? Tudo isso aqui na quinta. Tem também as vendas a varejo, né? O núcleo de vendas em a varejo do dólar. Tem também os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? Isso média como é que está indo os empregos nos Estados Unidos. De acordo com os últimos dados divulgados na semana passada com relação à inflação, a inflação vem se mantendo baixa e caindo, então muito provavelmente vamos ter mais cortes em novembro, tá?
pode ser um fator que vem influenciar essa semana como um todo, beleza? Mas fiquem ligados nas notícias da Libra, do euro, tá? Que são bastante importantes essa semana. E vamos dar uma olhada então nas operações que aconteceram, beleza? Esses aqui foram os SMTs que aconteceram e que proporcionaram operações, tá? Então todas as entradas que aconteceram foram no euro, tá? Teve uma compra, uma venda, duas vendas, três vendas, tá? No euro. E começando pelo euro, a primeira operação aqui, ela deu um stop, fez todo o cenário para fazer a entrada, teve o SMT, teve a mitigação de uma região de 15 minutos, a manipulação, o market shift e a entrada. E esse trade foi bastante chato, porque ele já aconteceu ali, ele aconteceu em Londres e ele ficou amarrando até meio da sessão quase, o início da sessão ali de Nova York para no fim dar stop, né? Então esse trade foi bastante chato. Eu gosto de trades mais rápidos, ou paga ou tira logo, né? Não fica isso aqui, mas não mando no mercado. Depois, aqui já na quinta, então olha só, esse trade aconteceu na terça, depois só for ter oportunidade na quinta. É o que eu falo, tem que ter paciência, é um operacional que tem que ter paciência, que tem que exercitar a paciência, e eu prefiro qualidade à quantidade, tá? Tem muitas pessoas que acham que por se intitularem day traders, tem que operar todos os dias. Eu já disse e repito. Eu opero o dia que eu tenho setup e que são por si só pela forma como eu estruturei o operacional, né, como eu juntei as coisas, são setups de qualidade. Essa entrada aconteceu, eu não fiz essa entrada. Na verdade, aqui eu tive uma falha, pronto, um pouco por conta do psicológico, de ter tomado aquele stop. E esse trade aqui já tinha andado quase 2 para 1 e eu tirei o trade. Depois esse trade foi, eventualmente, pegou a ordem e pagou 3 para 1. Né? Paciência. Foi uma falha, né? Acontece. Só que depois eu peguei esse trade aqui, também na quinta, depois da notícia, tá? Então, olha só, eu não opero notícia, eu opero depois da notícia ou antes da notícia, tá? Mas dificilmente eu vou estar posicionado numa divulgação de notícia. Isso para mim é gambling, tá? É aposta. Chegar para mim e falar assim: "Ah, eu vou me posicionar aqui porque aqui tem um, sei lá, um fair value gap, um fundo muito importante que ele vai buscar, é certeza". Não vai. Esquece isso. Isso é aposta. Se eu quiser apostar, eu vou num cassino, né? Aqui não é cassino. Depois eu tive essa entrada, mesmo setup. Mitigação, 15 minutos. Manipulação 5. Market shift. Entrada. Sem mudar. O mesmo setup sendo executado todo santo dia. Tá? Depois aqui no fim da sessão, esse setup se configurou dentro ainda da sessão ali de Nova York, né? Dentro da última kill zone. E foi um setup válido também. Esse não pagou os 2 para 1. Ele chegou a dar 1,93 e eu saí dessa operação aqui, 1,5, tá? Que foi mais ou menos nessa vela. Eu não fico posicionado, não deixo o rollover para o fim de semana, e também não deixo para o dia seguinte, muito menos para o fim de semana. Então eu saio da operação faltando ali 15 ou 20 minutos para o mercado fechar, na onde tiver, no lucro ou no prejuízo, beleza? E foram essas as operações. Agora, onde estava o erro? O erro foi aqui, tá? Esse SMT ele aconteceu, de fato, foi válido. Teria sim uma entrada na Libra se tivesse tido mitigação no 15 minutos. Essa mitigação no 15 minutos ela não aconteceu, tá? Qual que é uma das regras do setup? Tem que ter um SMT e somente depois do SMT tem que haver uma mitigação no 15 minutos. E essa mitigação ela aconteceu exatamente junto com o SMT. Né? E eu tava na call com os meninos ali e acabei não percebendo, tava conversando, enfim, e forcei
não é que forcei, né? Vi aqui que havia tido uma mitigação, mas não levei em consideração quando essa mitigação aconteceu. Resultado disso, eu fiz todo mundo tomar um stop junto comigo, né? Mas fica a lição. Qual a lição? Primeiro, na hora que estiver operando, não tem que estar em call, certo? É a hora que você tá trabalhando, né? Digamos. Então tu tem que estar focado nessa merda. E eu vacilei nesse aspecto. Outra coisa é, tenha as regras do teu operacional muito bem definidas, faça um checklist, se possível, para que isso não aconteça, certo? Então, horário de operar é horário de operar. Não, você pode ter uma comunidade, ter um grupo, ter amigos e discutir esse trade depois, por exemplo, ou antes do trade acontecer, muito antes. Mas o horário que é sua janela de operação, cara, esteja 100% no mercado ou coisas desse tipo vão acontecer, beleza? Falar um pouquinho aqui sobre o projeto, né? Eu vou dar início ao projeto agora no dia 21. Aqui, só para vocês verem, isso aqui foi o stop, né? Enfim, tá aí. Eu vou dar início no projeto agora dia 21. Eu queria agradecer todo mundo que pôs o nome lá, né? Que acredita no que eu venho fazendo e que quer realmente mudar. A intenção desse projeto, galera, não é vender um operacional, vender um curso. Eu já falei isso muitas vezes. O meu operacional tá de graça no YouTube. Cada vídeo desse vídeo de hoje, há 4, 5 vídeos atrás, eu venho explicando o operacional em detalhes. E tá de graça no YouTube, né? Eu não quero ter um produto, eu não quero abrir um carrinho e colocar um produto lá para que vocês comprem aquele produto e depois comecem a se questionar. Ah, mas o Luiz faz dinheiro, por que que eu não faço? Tá? É muito simples. A gente não dá importância a uma questão muito importante, que é o psicológico. Né? Ter uma pessoa ali lado a lado te ajudando, te cobrando, colocando responsabilidades, te ajudando a entender certas coisas, porque o operacional em si é muito fácil, tá? Não imaginem vocês que vocês vão comprar um curso, uma mentoria, um operacional de uma pessoa e que vocês vão ter sucesso. Eu venho falando isso desde a For Trading. Às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para vocês, mas isso está ligado muito à questão psicológica. Como, por exemplo, o meu operacional não dá entrada todos os dias e tem semanas que não dá entrada na semana. Só que, se você tem uma mentalidade que você precisa operar todos os dias, que se para você acordar cedo, sentar na frente do gráfico, fazer sua análise, esperar teu trade não acontecer um setup é uma perda de tempo, o meu operacional não vai funcionar para você e muito provavelmente você vai fazer merda, né? E colocar mais um produto para ser vendido de forma perpétua, tá sempre ali, não vai mudar a realidade. Você vai comprar mais uma merda que não vai servir de nada para você. E não é que é o operacional que é uma merda ou o que a pessoa faz é uma merda. Aquilo vai ser uma merda para você, porque a tua cabeça ainda não mudou. E não importa o operacional que você pegar. Então, o propósito do Real Life FX é mesmo ter um acompanhamento perto, de perto. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou estar disponibilizando todos os meus pré-mercados, os EODs e os trades que eu estou pegando. Só que isso vai ser só depois. Os trades, não passo sinal. Já falei isso 1000 vezes também. Os alunos eles vão ficar isolados, não vão conversar com ninguém, né? A não ser comigo, com o Breno e com o Fábio. Aqui vai ser uma área que obrigatoriamente os alunos vão ter que enviar os relatórios diários. Eu vou olhar cada um desses relatórios e vou cobrar esses relatórios ali de forma pública. Para além disso, uma vez por semana a gente vai ter uma call e vai olhar para o diário de trading que eu vou fornecer, que é o mesmo que eu uso, né? Não é só um diário de trading. Tem um Habit Tracker, tem um Goal Trackers, tem várias coisas ali que me fizeram mudar minha cabeça completamente, né? E eu vou cobrar isso, porque eu sei que funciona. Funciona para mim. Se você tiver a mesma disciplina, vai funcionar para você também, né? Então, eu queria deixar duas perguntas. Primeira pergunta é: por que que o meu operacional tá de graça na internet? E muitas pessoas ainda me procuram
e não conseguem ter resultado? E segunda pergunta que eu quero deixar para vocês mesmos responderem é: por que que vocês vão comprar um curso, não uma mentoria, não um acompanhamento, o mesmo que já existe no mercado de várias pessoas, né? E acham que vão ter resultado diferente, sendo que tudo que vocês fizeram até hoje foram comprar cursos ou piratear cursos ou consumir cursos gratuitos e continuam na mesma. Então pensem nisso, beleza? Tamo junto, um abraço e até mais. Valeu!